Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Eu não ia sossegar enquanto eu não falasse sobre Como o Soldado Conserta o Gramofone, do Sasha Stanizik. Eu amei muito esse livro, eu achei ele extraordinário, de uma força, de uma escrita únicas, e eu precisava muito falar sobre ele, passar adiante e recomendar para vocês. Então hoje é sobre ele que nós vamos conversar. Antes de entrar na história mesmo do livro, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico de onde este livro se passa, que é na Bósnia e Herzegovina, e tudo que envolve este confronto bélico aqui, que foi na Guerra Civil. Ele se passa durante a guerra, tem alguns contextos que são interessantes da gente saber para poder ler o livro. Então, falando lá do começo da Primeira Guerra Mundial, o estopim da Primeira Guerra foi com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. E ele aconteceu em Sarajevo, que é a atual capital da Bósnia e Herzegovina. Isso foi importante nesses contextos aqui, porque esse local, essa região que hoje é a Bósnia e Herzegovina, era então o Império Austro-Húngaro, fazia parte deste império. E esse Império Austro-Húngaro, inclusive, era dominante na Segunda Guerra Mundial. E foi aqui que um personagem, uma pessoa muito importante, entrou em cena, que foi o Tito. Ele era o líder dos guerrilheiros anti-nazi e fascistas. O nome era Partisans. Ele era contra esses domínios, esses regimes, que depois viria a ser o camarada Tito aqui do livro, que era o presidente da Bósnia e Herzegovina. Quando o Tito morre, vai se desencadear então tudo que é essa guerra civil, essa divisão, essa ruptura neste país. Eu digo que é uma das escritas mais lindas que eu já tive o prazer de ler. O autor escreve lindamente, escreve com uma profundidade, uma paixão, tira do fundo da alma mesmo as coisas que ele expõe, é muito poético, muito pessoal, é muito pessoal mesmo. O começo do livro se tem com a morte do avô do protagonista. Ele vai perder o seu tão apaixonante avô, eles eram extremamente próximos, extremamente ligados. Inclusive, o avô dele era um camarada, ele era do Partido Comunista, fazia parte de toda essa organização política, passava isso para o seu neto. Inclusive, o seu neto pegou muitas dessas coisas do avô e trazia para muitos anos depois, quando já estava sendo tudo desmantelado, ele continuou acreditando no partido. O vovô Slavko, que era então o avô dele, vivia debaixo do escritório do partido. Isso é muito forte em todo o livro, ele vai ser esse camarada aqui. Se tu usares o chapéu e carregares a varinha, vais te tornar o mais poderoso mágico de capacidades entre os países que não fazem parte do bloco. Poderás revolucionar muitas coisas, na medida em que isso estiver em conformidade com as ideias de Tito. Concordar com os estatutos da Aliança dos Comunistas da Iugoslávia. Isso é um fato que eu esqueci de falar, é que a Iugoslávia então era todo esse território que abrangia a Sérvia, a Croácia e essa região da Bósnia. Depois ela vai virar só a Bósnia e Herzegovina e a República da Sérvia, separada pelos países da Sérvia e da Croácia. E também Montenegro, que fica em outra região. Guarde isto e imagina um mundo mais bonito. A gente vai ter esse funeral sendo extremamente marcante, porque é ele que faz com que a vida desse garoto desande completamente. As coisas vão ser arrastadas, é uma avalanche depois dessa morte que vai acometendo essa família. O avô dele era um refúgio, então ele tinha esse escape para a vida de tudo. O avô dele ensinava tudo para ele. Tem algumas características bem marcantes, que são a questão das mulheres, que são vistas dessa maneira que a gente também tem no Brasil e no mundo, enfim, em outros lugares, de machismo, patriarcado, que a gente já conhece, infelizmente, muito bem. Aqui tem essas passagens do funeral que falam o seguinte: os convidados em luto trouxeram bombons e açúcar em cubinhos, conhaque e aguardente. Eles queriam adoçar o luto de vovó com doces e beber contra o que eles mesmos estavam sentindo. O luto masculino cheira a loção de barba. Ele está parado em pequenas rodas na cozinha e se embebeda. O luto feminino está sentado com vovó à mesa da sala, sugere nomes para a nova vida no ventre de tia Tufão, que era uma tia muito característica dele, e discute a posição mais saudável para dormir nos primeiros meses. Quando o nome do vovô é dito, as mulheres estão sempre cortando o bolo e oferecem fatias umas às outras. Botam açúcar no café e o mexem com colheres que parecem talheres de brinquedo. Mulheres sempre elogiam bolos. Esse tom vai ser durante todo o livro, então essa divisão entre homens e mulheres é bem característica, bem dividida mesmo,
que cada um tem o seu papel na sociedade. Uma coisa bem marcante aqui também vai falar sobre o avô Rafik, que era o avô materno dele, e a forma como ele se suicidou quando a ferrovia parou de atuar aqui na região é a cidade de Visegrad, onde se passa a história. E a parte em que a mãe dele vai contar essa história é de arrepiar, assim, ó. Eu, inclusive, escrevi aqui, ó, uau, misericórdia, porque é muito forte. Ele começou a se embriagar, a beber muito e ir pro rio Drina. O Drina aqui, já vou entrando, que é um dos personagens do livro. Esse rio é extremamente importante na formação do Alexander, na vida dele, na vida da comunidade. Ele diz muito dessa região, desse povo, dessas características, dessa cultura. Inclusive, pro Alexander é onde ele passa boa parte do tempo pescando, dialogando com o rio. O Drina é impetuoso, rápido, o Drina largo e perigoso, um rio jovem. Quando tu corres rápido, é como gritar alto. Hoje ele rola pachorrento, mais lago do que rio. A água foi desencorajada pela barragem. O Drina vagaroso, como desconfiado nos bordas pela madeira de arribação e pela sujeira. Eu levanto a ponte do álbum com cuidado. A superfície é fria e lisa. Assim é hoje. A superfície do rio outrora selvagem, indomável. Enfio a foto no bolso das calças. Ela ficará amassada e ganhará orelhas de burro. Quero criar coisas inacabadas. Ele diz que ele é um pintor do inacabado, faz quadros que sempre tem alguma coisa faltando. E eu achei isso extremamente simbólico. Por quê? Porque tem tudo a ver com o avô dele, tem tudo a ver com o país dele, que é inacabado. Aos Astuchas, ao livro de história, no qual está escrito que os guerrilheiros acabaram com esses Astuchas exatamente como acabaram com os nazistas e os Checheniks, e os Mussolinis, e com todo mundo que tinha algo contra a Iugoslávia e contra a liberdade. Há também os Mujahidins. Eles cavalgam pelo deserto e usam lençóis de cama como roupa. Eu sou uma mistura, eu sou um meio a meio, um mestiço, como um dia disseram. Eu sou iugoslavo, logo me desintegro. Resume muito o livro todo, porque é a desintegração mesmo da Iugoslávia, essa premente guerra civil que vai dizimar a população, vai dividir a população. Foi mesmo uma desmantelação desse território que dividiu sérvios, croatas, eslovenos, e foi muito marcante para esse povo. É até os dias de hoje, porque foi recente, foi em 1992 que começou a guerra. As pessoas não são maldosas porque tio Bora é gordo, mas sim porque acreditam que ele tem uma carteira gorda de tantos marcos alemães. Trabalhadores imigrantes convidados são bem-vistos apenas na própria família. Tem tudo a ver com essa intervenção do que ficou na memória popular das pessoas e também por tudo que foi levado para a Alemanha desse país. E então começa a guerra propriamente dita, até que ouvimos sobre a Croácia no rádio. Osijek estava queimando e todo mundo podia ver algo inconcebível debaixo de cobertas e lençóis. Sempre de novo no meio da rua, nos pátios, botas, antebraços. Vovô Slávico não estava mais aí para confirmar que aquilo que eu via era aquilo que eu temia. Meus pais diziam que era bem longe. Infelizmente chegaria até eles, né? Antes de os soldados chegarem, tudo era como tinha sido já há muito tempo. Eu não podia sair do porão depois das 9h30. Não podia puxar as tranças de Marija como fazia mesmo assim. Tinha de comer ervilhas, ainda que essas ervilhas tivessem gosto de feijão. Pontualmente às 9h30 começou, também hoje pela manhã. Assim como em todas as manhãs dos últimos 9 dias. O barulho. Canhões pesados assentiram as pessoas, referiam a letras e números correspondentes. VRB 128 T84. E aqui ele vai ter uma passagem também que vai falar sobre os estupros que aconteciam por esses soldados, forma como eles invadiam essas casas, destruíam tudo, ameaçavam as pessoas e matavam pessoas, torturavam civis mesmo. E aqui a gente tem a queda de Visegrad, tomada pela Sérvia, as pessoas tendo que fugir. Foi então que eles imigraram, eles foram para a Alemanha e ele se sentia completamente perdido nesse país. A vida era completamente diferente, eles eram vistos com maus olhos pela população local.
Tem passagens assim que você vai degustando, vai descobrindo, vai desvendando pelos olhos do Alexander, que vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai tendo tantos conflitos internos. Um livro muito palpável, muito pessoal, muito cru. Ele é muito engraçado também, tem tiradas assim sensacionais, ele é muito ácido. Inclusive ele vai falar sobre uma partida de futebol no meio da guerra, durante um cessar-fogo. Os dois lados decidiram jogar uma partida de futebol e aí acabou o cessar-fogo e começaram todo mundo a se matar. É algo muito engraçado. É engraçado da forma como ele conta. É claro que não é engraçado pra quem viveu isso, pra toda a história, enfim, mas a forma cômica mesmo, como ele descreve essa partida de futebol. Ele inclusive fala do Pelé também, fala de algumas outras personalidades do futebol. Não sabia que na Bósnia e Herzegovina se jogava futebol tanto assim, que era algo característico da cultura do país. Gostei muito de saber disso. Ai, tá acabando minha bateria. Vou ter que trocar pra continuar e encerrar o vídeo. E bom, pessoal, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham ficado instigados para conhecer essa leitura. Este livro vive aparecendo na Amazon por R$10, então vale muito, muito a pena. E é uma obra extraordinária. Eu fiquei extremamente encantada. Realmente não ia conseguir sossegar enquanto não gravasse esse vídeo, porque eu quero que outras pessoas conheçam essa obra, quero que elas passem adiante, indiquem para outras pessoas, enfim, realmente fiquei muito mexida com tudo que eu li aqui e espero que se você tiver a oportunidade de ler, te toque, mexa com o seu coração, mexa com a sua imaginação e que te encante também.